Olá, pessoal. Na última aula, a gente começou a discutir um pouco de dinâmica rotacional e a gente viu que o que é relevante para determinar um movimento de rotação é o torque exercido pelas forças externas. E a gente viu como calcular esse torque, né, em particular para um corpo rígido. Se eu tenho a força atuando aqui em um ponto do corpo, eu defino esse vetor que sai do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, né? A gente viu que para o torque é essencial onde a força está sendo aplicada, e aí a gente viu que a gente poderia calcular o vetor torque como o produto vetorial entre esse vetor posição vezes a força. Em particular, né, o módulo desse vetor é dado pelo módulo desse vetor posição, módulo da força, seno do ângulo entre eles. E a gente viu que isso, na verdade, corresponde ao módulo da força vezes o braço da força, né, que é essa quantidade D aqui, que é definida como a distância entre uma linha que passa pela força e está alinhado com o vetor força e o eixo de rotação, essa distânciazinha aqui. Mas a maneira mais, talvez, direta, que exija menos trabalho, é calcular esse produto vetorial. E a gente só precisa definir esses vetores, não precisa ficar traçando uma linha e medindo distância, assim por diante. Tá bom? E aí a gente viu que, dado esse torque, ele vai induzir um movimento de rotação, então ele vai gerar uma rotação ou modificar a rotação do corpo, né, gerando uma aceleração angular alfa, através dessa relação aqui, que é o equivalente da segunda lei de Newton para rotações, né? Então, I aqui é o momento de inércia, que faz o papel da massa, só que a gente tem que lembrar, né, que o momento de inércia depende do eixo de rotação, então, diferente da massa de um corpo, que é algo constante, isso depende do movimento de rotação, né, de em que eixo esse corpo está rodando. Alfa aqui é o vetor aceleração angular e torque é o vetor torque, e esses vetores eles apontam na direção do eixo de rotação, seguindo a regra da mão direita, né? Então, se o torque aponta para cima, o meu corpo está girando assim, se o torque aponta para baixo, o meu corpo está girando assim. Tá bom? Então, vamos discutir um exemplo, né? Vamos voltar para o exemplo da gangorra, e agora, né, a gente usou o exemplo da gangorra para criar uma intuição sobre esse torque, e agora vamos usar, né, de fato, esse exemplo e recalcular essas grandezas usando esse exemplo. Tá? Que apesar de ser um exemplo bem simples, tem alguns detalhes interessantes. Então, vamos lá, né? A gente tem aqui a nossa gangorra, que está apoiada aqui no meio dela, estou supondo que ela tem um comprimento L, e aí eu vou assumir que a gente coloca duas massas, uma Mzinho na ponta da gangorra e outra Mzão no meio do outro braço da gangorra. E a gente vai querer calcular qual que é o torque, né, exercido sobre esse sistema todo, então gangorra mais as duas massas. Qual é a aceleração angular inicial, ou seja, assim que a gente coloca essas duas massas lá, qual que é a aceleração angular inicial do sistema? E aqui a gente vai ver que a gente vai precisar de uma informação extra, que é qual que é o momento de inércia da gangorra, que tá dado aqui. E aí ele pergunta, né, se essa aceleração angular que a gente calculou no item anterior, ela é constante. Né? Será que ela muda com o tempo? Não muda. Então, vamos lá. Então, para responder a primeira pergunta, né, para calcular o torque, a gente tem que, né, sempre saber quais são as forças que estão atuando no nosso sistema, senão a gente não consegue calcular o torque. Então, vamos lá para analisar quais são as forças que atuam sobre o sistema. Tá? Então, eu tenho no meu sistema aqui, né, as duas massas e a gangorra. Em cada uma das massas, eu tenho uma força-peso que está atuando nelas. Então, eu estou considerando que essas massas estão coladas na minha gangorra, então elas fazem parte de todo o meu sistema. Então, eu tenho a força-peso atuando no meu sistema, nesses dois pontos. Eu tenho a força-peso devido à massa da gangorra, que a gente vai ver sempre atua no centro de massa. Então, se eu tenho um objeto extenso, onde que eu coloco a força-peso atuando nesse objeto? É no centro de massa. Tá? Então, nesse caso da gangorra, o centro de massa, por simetria, está no meio da gangorra, então a força-peso atua aqui. E aí eu tenho uma força de contato também, né, entre aquele ponto de apoio da gangorra e a gangorra, né, que é uma normal. E se o centro de massa não
não se desloca, ou seja, se a gangorra não está subindo nem descendo, né, o sistema como um todo não está nem subindo nem descendo, significa que essa normal aqui, ela está cancelando todas as outras forças. Porque se eu tivesse uma força externa resultante, significaria que o centro de massa do meu sistema teria que estar se deslocando. E aqui eu sei que ele não se desloca, né? A gente vê que no máximo a gente tem um movimento de rotação, mas o centro de massa não se desloca, tá? Pelo menos o centro de massa da gangorra não se desloca. Bom, então, eu sei que eu tenho uma normal aqui também. Tá? E agora a gente vai querer calcular o torque que essas forças geram, certo? Então, vamos lá. Primeiro, essa força normal e essa força peso, elas estão atuando diretamente no eixo de rotação. Então, é óbvio que o braço delas, o braço da força é nulo, certo? Então, essas duas forças aqui não vão gerar torque. Então, eu só preciso considerar as forças peso, PM, PMzinho e PMzão, certo? E aí eu poderia direto, né, eu vi no meu desenho que esse comprimento aqui é L e esse aqui é L sobre 2. Tá? Então, se eu traçasse aqui uma força, se eu quisesse traçar aqui, calcular o braço dessas forças, né, eu traçaria essas linhas que são, né, eles seguem o sentido da força, e eu calculo a distância dessa linha até o eixo de rotação, que é justamente Lzinho e L sobre 2. Né? Então, se eu quiser em módulo calcular o torque, seria fácil. Né? Mas vamos tentar realmente calcular o vetor torque usando o produto vetorial, para a gente praticar um pouco. Né? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso definir esses vetores. Né? Então, eu vou definir o meu sistema de coordenadas. Né? O y está para cima, o x está para a direita, certo? Então, se eu ser um pouco mais específico, está aqui o meu sistema de coordenadas, melhor assim. Tá? Então, eu quero escrever esses vetores para eu poder calcular o torque. Né? Então, primeiro vamos escrever esses vetores força. Né? Então, a força peso exercida nessa massa mzinho, como ela aponta para baixo, ela vai ser menos mg j chapéu. Na massa mzão vai ser também menos mzão g j chapéu. Só que para calcular o torque, eu preciso calcular também o vetor posição, né, de onde essas forças estão sendo aplicadas. Tá? Então, é um vetor que sai da origem até o ponto onde a força está sendo aplicada. Então, nesse caso aqui, para a força P mzão, seria esse vetor que sai da origem e vai até a massa mzão. Vou chamar isso de um R mzão. Então, no meu sistema de coordenadas, dá para a gente olhar aqui embaixo, né? Seria esse vetor aqui. Tá? Então, ele tem um comprimento de L sobre 2 e ele está na direção I chapéu. Para outra força, Pmzinho, vai ser esse vetor aqui. Eu vou chamar de Rmzinho. E ele vai ter comprimento L, só que ele está na direção menos I chapéu. E a gente vai ver que, por ele estar na direção oposta do outro, ele vai gerar um torque oposto ao da força, né, ao torque gerado por essa massa. E é o que a gente sabe, né? A gente sabe que essas duas massas vão querer que a gangorra gire para direções diferentes. Então, agora vamos calcular o torque. Então, o torque causado pela massa mzinho vai ser Rmzinho, produto vetorial com Pmzinho. Então, se eu escrever esses vetores aqui, eu vou ter L sobre 2 I chapéu, produto vetorial com menos mg j chapéu. E aí eu vou usar aquela maneira que eu mencionei para calcular produto vetorial, né? Eu poderia montar um determinante e tal, mas eu prefiro fazer de uma maneira mais direta, que é lembrar do resultado do produto vetorial de versores, né? Então, quando eu multiplico I por J, eu lembro daquela ordem IJK. Então, I vetor J vai me dar K. E se eu troco a ordem, eu ganho o sinal de menos, né? Então, J vetor I seria menos K. Tá? Então, nesse caso, como é que eu faço esse produto? Né? Tudo que são escalares, que são números, eu coloco em evidência. Então, eu vou ter menos mgl sobre 2 e produto J, produto vetorial J, isso aqui me dá K, chapéu.
Então, o resultado desse produto vetorial é simplesmente menos mg. Ah, aqui eu vi que eu fiz um erro, né? Na verdade, eu fiz um erro grave aqui, que eu misturei o Rzinho da massa grande com a força-peso da massa pequena, tá? Então, deixa eu refazer isso daqui. Estou querendo calcular o torque da massa pequena, né? Então, vai ser produto vetorial desse vetor posição com esse vetor peso. O vetor posição, agora sim, é menos L chapéu, e o vetor peso é menos mg j chapéu. E aí eu vou fazer, então, né, tudo que for escalar eu coloco em evidência, então eu tenho menos com menos vai dar mais, então eu vou ter mgl, produto vetorial de I com J, que vai me dar mgl na direção K chapéu. Então, a força, o torque exercido por essa força PM aqui, ele está na direção Z chapéu, certo? Ou né, na direção do eixo Z, ou seja, ele está saindo da página. Certo? Então, é esse torque aqui. E aí, né, a gente sabe que um torque que está saindo da página, ele quer que a minha gangorra gire assim, certo? Então, esse torque, ele quer que a minha gangorra gire nesse sentido, né? Deixa eu tentar representar que ele gostaria que a gangorra girasse nesse sentido. Que é o que a gente sabe, né? Se eu tiro a outra massa daqui e eu boto só uma massa aqui, a gangorra vai girar nesse sentido. Então, está tudo consistente com o que a gente esperava. Agora, vamos calcular o torque gerado pela segunda massa. Então, agora vai ser R emissão, produto vetorial de P emissão. E aqui sim eu vou ter L sobre 2 I chapéu, produto vetorial com menos emissão G J chapéu. E aqui eu faço o mesmo truque, né? Tudo que é escalar eu coloco em evidência, então eu vou ter menos mg L sobre 2, sobra 1i vetor J, que dá K chapéu. E aí a gente vê que o torque gerado pela outra massa, por essa massa em emissão, ele está na direção oposta, ele está na direção menos K chapéu, oposto ao eixo Z. Então ele está entrando na página, né? Então esse outro torque aqui, ele estaria entrando na página. Se ele está entrando na página, ele gostaria que a gangorra girasse assim, certo? Ele gostaria que a gangorra girasse nesse sentido aqui. Então a gente vê que os dois torques estão querendo, né, que a gangorra gire em sentidos opostos. Né? Mas a gangorra vai girar de acordo, né, o sistema vai rodar de acordo com o torque resultante. Né? Então eu preciso calcular o torque resultante, que vai ser a soma desses dois torques. Eu tenho um GL que eu posso colocar em evidência aqui. O primeiro vai ser Mzinho menos M sobre 2, K chapéu. Então, o que a gente nota aqui? Se a massa Mzinho for maior do que metade de Mzão, o torque de Mzinho vai ganhar e a gangorra vai gerar nesse sentido aqui. Então, nesse caso, deixa eu considerar aqui, primeira situação, né? Se Mzinho for maior que M sobre 2, eu vou ter a seguinte situação. O torque, né? Isso aqui vai ser um número positivo, o torque vai estar apontando para cima, né? Então, se eu desenhar aqui o eixo x, y, z, o torque estaria apontando nesse sentido aqui, e aí, nesse sentido, a gangorra vai girar assim, certo? Ou seja, se eu olhar de frente, a gangorra vai estar girando para cá, porque o torque gerado por essa massa Mzinho ganha do torque gerado por essa massa Mzão, e aí ela gira nesse sentido. Se, por outro lado, eu tiver Mzinho menor que Mzão sobre 2, o torque resultante, né, isso aqui vai ser um número negativo, então o torque resultante vai estar apontando para baixo do eixo Z. Tá? E aí, nesse caso, a gangorra vai girar no sentido contrário, né? Vai girar nesse sentido aqui. Aplicando a regra da mão direita, eu consigo enxergar isso. Bom, então,
a gente vê que a gente tem esses dois torques, a gente conseguiu calcular esses torques. Na verdade, a gente, né, era mais fácil calcular isso, se a gente lesse direto o braço da força, mas é importante a gente fazer o cálculo vetorial, primeiro, para praticar, porque ele é mais simples em casos que são complexos, é mais fácil fazer esse cálculo dessa maneira, e além disso, ele me dá a direção do torque. Então, eu sei em que sentido cada uma dessas, né, cada uma desses torques querem que a gangorra gire. E quando eu somar e calcular o torque resultante, automaticamente me dá esse sinal de menos aqui. Então, eu vejo que eu tenho cada torque querendo puxar a gangorra para um lado. Tá bom? Então, a segunda parte do problema é qual que é a aceleração angular, tá? Nesse instante inicial, quando a gangorra está na horizontal. Então, a aceleração angular é dado pelo torque, né, pela expressão torque resultante igual a I alfa. Né? Então, a gente acabou de calcular o torque resultante, eu quero saber quem que é essa aceleração angular. Mas, para isso, eu preciso saber qual é o momento de inércia do meu sistema. Né? Então, o meu sistema aqui, ele é composto de três partes. Eu tenho a barra da gangorra e eu tenho as duas massinhas aqui. Então, se eu quiser calcular esse momento de inércia, vai ser o momento da gangorra mais o momento gerado no momento de inércia devido à presença da massinha Mzinho, mais o momento de inércia devido à presença da massinha Mzão. Tá? Isso daqui foi dado. É mg L ao quadrado sobre 12. A gente poderia calcular realizando uma integral, mas enfim, nesse caso não é necessário, foi dado no problema. O momento de inércia da massinha M, a gente lá lembra que é dado pela massa vezes a distância dela ao eixo de rotação. Né? Então, o eixo de rotação está aqui na origem, então essa distância é justamente L, Lzinho. Então, isso é M, Lzinho ao quadrado. E para outra massa, a distância é L sobre 2. Então, vai me dar Mzão L sobre 2 ao quadrado. Então, se eu somar esses dois termos, eu vou colocar esse 1 sobre 12 em evidência, e aí eu vou ter, eu vou colocar, na verdade, L ao quadrado sobre 12 em evidência. Então, o primeiro termo vai me dar mg, o segundo termo vai me dar 12mzinho, né, porque eu coloquei o 12 em evidência. O terceiro termo, né, teria um mzão sobre 4, mas como eu coloquei 12 em evidência, vai me dar 3mzão. Então, esse é o momento de inércia, portanto, a minha aceleração angular vai ser igual ao torque que a gente calculou, como sendo GL mzinho menos mzão sobre 2, dividido por esse momento angular, né, que tem aqui um L ao quadrado sobre 12, vezes a soma dessas massas com esses pesos aqui. Tudo isso na direção K-chapéu. Então, eu posso simplificar um pouquinho, né? Posso passar esse 12 para cima, eu vou ficar com 12, né? Posso cortar um L aqui. Então, eu vou ter 12 G sobre L, Mzinho menos Mzão sobre 2, dividido por a massa da gangorra, mais 12 vezes a massinha, mais 3Mzão. Tudo isso na direção K-chapéu. Então, a gente vê, né, que a gente conseguiu calcular a aceleração angular. De novo, a direção da aceleração angular vai depender do valor dessas massas. Né? Então, se a massa mzinho for maior que m sobre 2, a aceleração angular vai apontar para fora da página, e aí a gangorra vai girar nesse sentido. Se a massa mzinho for menor que m sobre 2, vai apontar para dentro da página, e aí a gangorra vai girar nesse sentido, que é o que a gente sabe que aconteceria. Tá? E aí, só por, né, para verificar a nossa resposta, vamos analisar as unidades disso daqui. Tá? Só para a gente ver, né, é sempre bom a gente fazer de tempos em tempos essa verificação, quando a gente chega numa resposta complicada assim, para ver, será que eu errei alguma coisa, né? Será que as unidades estão corretas? Tá? Então, eu lembro que a aceleração angular tem que ter unidade de 1 sobre segundo ao quadrado, né? Ou de radiano sobre segundo ao quadrado, mas radiano é adimensional. Então, basta que tenha unidade de 1 sobre segundo ao quadrado. Então, aqui eu vou ter, né, no numerador
G, que é a aceleração da gravidade, então isso é metro por segundo ao quadrado. No denominador eu tenho L, que é comprimento, então é metro. E na segunda fração eu tenho quilo sobre quilo, que se cancela, certo? Então, aqui essas unidades se cancelam, aqui o metro se cancela com metro, o que sobra é 1 sobre segundo ao quadrado, como deveria ser. Certo? Então, beleza, a gente não errou o cálculo. Tá. Então, agora vamos para uma questão um pouquinho mais interessante, que é o seguinte: será que essa aceleração que a gente acabou de calcular, ela é constante? Né? A gente calculou quando a gangorra estava horizontal. Quando ela estiver vertical, será que essa aceleração é a mesma? Então, eu posso imaginar que a gangorra vai gerar uma aceleração angular constante ou não? Então, vamos analisar o que acontece quando a gangorra está inclinada. Tá? Então, imagina que eu estou no meio do meu movimento, a minha gangorra está inclinada. O que mudaria? Tá? Se a gente olhar aqui para essa figura, a gente vê o seguinte: né? As forças-pesos não mudam, né? Elas continuam apontando para baixo, elas têm o mesmo valor de mg. Mas esses vetores posição, né, que sai agora do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, eles mudaram. Tá? Então, vamos recalcular o torque e ver se o torque mudou ou não. Tá? Então, para recalcular o torque, eu vou precisar escrever esses vetorizinhos posição. Né? Então, eu estou assumindo que eu estou numa situação onde eu tenho um ângulo θ aqui, eu teria, né, o mesmo ângulo θ aqui. Então, se eu quiser decompor esse vetor Rmzinho, né, eu sei que esse comprimento aqui é L, certo? Então, o tamanho do meu vetor continua sendo L. Mas agora eu tenho que decompor ele em componentes x e y. Certo? Se eu olhar aqui para esse triângulo, né, a componente x vai ser a componente cosseno de θ. Então, eu vou ter aqui cosseno de θ, só que ele está apontando na direção menos i chapéu. Então, vai ser menos cosseno de θ i chapéu. E a componente y está apontando para baixo, né, na direção menos j chapéu. Então, vai ser menos seno θ j chapéu. Então, meu vetor vai ser menos L, cosseno θ i chapéu, mais seno θ j chapéu. Então, ele mudou. Antes, ele era simplesmente menos L i chapéu. Agora, o outro vetorzinho, Rzinho, Mzão, ele tem comprimento de L sobre 2, e quando eu for, essa decomposição é ainda mais fácil, né, porque a componente dele, x, é simplesmente cosseno de θ, e a y é seno θ. Ele está apontando na direção positiva do eixo x e y. Então, isso aqui vai ser cosseno θ i chapéu, mais seno θ j chapéu. Agora, vamos lá calcular o torque. Tá certo? Então, o torque gerado pelo Mzinho vai ser Rmzinho vetor força-peso. Né? Uma observação importante que eu não tinha falado antes, mas, né, agora eu vou reforçar isso aqui. A definição do torque é produto vetorial do vetor posição de aplicação da força vezes a força, e não o contrário. Porque a gente lembra que o produto vetorial depende, né, o resultado depende da ordem. Se eu troco a ordem, eu ganho um sinal de menos. Tá? Então, a definição correta é essa daqui, nessa ordem. Eu não posso trocar a ordem, senão eu estaria calculando o torque com sinal oposto, sinal negativo. E aí, eu poderia ter definido assim também, mas aí não se aplicaria mais a regra da mão direita, teria que inventar uma nova regra. Então, para manter a validade da regra da mão direita, a gente define nessa ordem aqui. Né? Então, vamos lá. Né? O meu vetor Rzinho M, ele é, então, menos L, cosseno θ i chapéu, mais seno θ j chapéu, e eu vou ter agora um produto vetorial com menos mg j chapéu. Tá? Então, eu vou fazer esse produto vetorial e aqui eu vou fazer a distributiva, né? Então, é esse vezes esse, mais esse vezes esse. Quando eu faço o primeiro vezes esse daqui, eu tenho esse sinal de menos. Com esse sinal de menos, eu vou ter um mgl cosseno θ, produto vetorial de i chapéu com j, que é exatamente o que a gente tinha feito antes, que dá um k chapéu. Quando eu faço esse aqui com esse daqui, eu tenho um produto vetorial de j chapéu com j chapéu, que é zero. Né? Um produto vetorial de um vetor com ele mesmo é sempre zero. Então, esse termo aqui não contribui para o torque. Então, no final das contas,
eu tenho simplesmente mg cosseno θ. Tá? Esse é o torque. Então, a gente vê que o torque agora mudou. Antes era só mgl. Né? Se eu quiser pensar em termos do braço do torque, eu posso pensar, né, como é que eu calcularia o braço do torque? Eu tenho que fazer aquele desenho, aquela linha que passa pelo peso, então está alinhada com o peso, e aí eu preciso calcular essa distância, né, que é dessa linha ao eixo de rotação. E essa distância agora não mais é L. Né? Quando estava na horizontal era exatamente L, que era o tamanho aqui. Certo? Mas essa distância agora é, né, não é difícil de ver, L cosseno θ. Certo? Então o braço de fato mudou. Antes era L, agora é L cosseno θ. E é daí que veio esse termo aqui. Né? Mas a gente não precisa fazer todas essas considerações se a gente usar a definição de produto vetorial. Para o outro torque, eu não vou fazer em todos os detalhes, mas é exatamente, né, um cálculo análogo. Eu vou chegar em menos m sobre 2 gl cosseno de θ K chapéu. É muito parecida a conta. Então, o torque resultante agora vai ser gl, mzinho, na verdade, gl cosseno θ, mzinho menos mzão sobre 2, K chapéu. Esse é o novo torque resultante. Então, a gente vê que o torque que a gente calculou agora mudou com relação ao caso anterior. Né? Antes, o ângulo θ era 0, então esse cosseno era 1, e a gente não tinha esse cosseno aqui. Conforme a gangorra vai inclinando, esse cosseno de θ vai diminuindo. Né? O ângulo vai aumentando, o cosseno de θ vai diminuindo. Então, o torque vai diminuindo. Tá? Se a gangorra estiver na vertical, certo? Vamos supor que a gangorra, né, pudesse girar e ficar na vertical, esse cosseno de θ seria 0, não teria torque nenhum. Como que isso é possível, né? Se a gente analisar a gangorra na vertical, as duas forças peso, elas estão alinhadas com o eixo de rotação. Então, de fato, não vai ter torque. Tá? Então, a gente vê que o torque não é constante e, portanto, a aceleração angular não é constante. Então, mesmo nesse probleminha super simples, a gente vê que o movimento de rotação é um movimento complicado. Eu não posso assumir uma aceleração angular constante. Tá? Então, o ângulo que a gangorra vai fazer, ele não é dado por θ0 mais ω0t mais αt quadrado sobre 2. Né? Esse ângulo vai ter uma trajetória mais complicada. Ele vai mudar com o tempo de maneira mais complicada. No começo, eu tenho uma aceleração maior, porque o torque é maior. Depois, o torque vai diminuindo, a aceleração vai diminuindo. Né? Então, o movimento que esse ângulo vai fazer é um movimento mais complicado. Dá até para calcular ele, mas é complicado, exigiria resolver equações diferenciais aqui. Tá bom? Então, a gente, né, esse exemplo a gente fez com bastante detalhe para, né, ver como é que a gente define esses vetores, calcula esse produto vetorial. Uma última observação que eu queria fazer aqui é com relação ao torque da força-peso, que eu já mencionei para vocês, mas agora eu vou escrever explicitamente. Eu não vou demonstrar isso, dá para demonstrar, mas a gente não ganha muito com a demonstração. E o que eu vou falar para vocês, né, que seria o resultado dessa demonstração, é que se eu tiver um corpo extenso, né, eu sei qual é a força-peso que está atuando nele, é mg, né, massa total vezes a aceleração da gravidade. Eu sei que ela aponta verticalmente para baixo, mas para calcular o torque, eu preciso saber em que ponto do corpo ela está atuando. E dá para mostrar que ela atua sempre no centro de massa do corpo. Certo? Então, se eu quiser calcular o torque, eu posso assumir que a força-peso está no centro de massa do corpo. Certo? E isso nos permite entender como é que como é que a gente pode equilibrar um corpo em um ponto de apoio. Né? Então, imagina que, bom, antes disso, deixa eu só complementar aqui, né? Se eu quisesse, então, calcular o torque gerado pela força-peso, né? Se eu tenho esse ponto fixo aqui, como meu eixo de rotação, o torque seria gerado por produto vetorial desse vetor que sai do eixo de rotação até a posição do centro de massa com a força-peso. Tá? Então, como é que eu posso equilibrar um corpo? Um corpo extenso. Se eu coloco o ponto de apoio exatamente no centro de massa,
eu vou ter uma situação de equilíbrio, por quê? Porque a força-peso ela está atuando no que seria o eixo de rotação, né? Imagina que eu tenho um objeto aqui, ele está apoiado nesse ponto, ele pode girar aqui, então o eixo de rotação seria esse que passa pela caneta, tá? Se eu coloco o objeto apoiado no centro de massa dele, a força-peso ela está passando pela caneta, ela está apontando exatamente aqui, né? Porque eu estou com a caneta no centro de massa, então meu objeto, a força-peso não vai gerar um torque. E a normal também, que está apontando aqui, também não gera torque. Então, tem uma situação de equilíbrio. Por isso que a gente diz, quando a gente quer equilibrar um objeto, a gente tem que colocar ele, tem que conseguir apoiar ele no centro de massa dele. E aí ele vai estar em equilíbrio. Né? O que acontece se eu apoiar em outro ponto? Se eu apoiar em um outro ponto, beleza, né? A normal vai estar aqui, esse seria agora o novo eixo de rotação, né? Então a normal, de novo, não exerce torque, mas a força-peso vai exercer, porque se eu tenho aqui, né, tentar representar aqui, né, se a minha força-peso está atuando no centro de massa que está aqui e ela está deslocada do meu eixo de rotação, ela vai gerar um torque, certo? Está melhor desenhado aqui. Né? Então, se eu estou apoiando o meu objeto aqui, a força-peso está no centro de massa e o ponto de apoio não é o centro de massa, a força-peso vai gerar um movimento de rotação. Né? Então, se eu quiser equilibrar um objeto, a gente tenta achar o centro de massa dele. Né? Se eu souber onde é o centro de massa e eu apoiar exatamente nesse ponto, o meu objeto não vai rodar. Certo? Então, essa é a ideia de por que, se a gente quiser equilibrar um objeto, normalmente a gente procura o centro de massa. É justamente porque a força-peso atua no centro de massa. Tá bom? Então, com essa observação, a gente encerra essa aula. Na próxima aula, a gente vai discutir um pouco energia associada ao torque, mais em particular, o trabalho gerado pelo torque. Tá bom? Mas por essa aula era isso. Tchau, tchau.